Na última aula nós falamos sobre a história de José. E hoje nós vamos, então, continuar, só que agora falando de Moisés, certo? Porque depois de José, né, passa-se um período e então chega-se o tempo de Moisés e do Êxodo, né? Então, aí a história bíblica que está contida em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, uma das partes mais importantes da história bíblica geral, né? Das partes que tem aí eixos muito importantes que fazem diferença até hoje, né? Quando a gente vai analisar a geografia bíblica, a geografia mundial em geral. Muito bem, então vamos lá. A história dos hebreus no Egito, em seu êxodo para o deserto, em direção à terra de Canaã, ocupa 4/5 do Pentateuco, ou mais de 1/6 de todo o Velho Testamento. Então, uma parte bem considerável. Excluídos os anos de opressão egípcia, brevemente referidos nos capítulos iniciais do Êxodo, os fatos narrados no restante desse livro, em Levíticos, Números e Deuteronômios, ocorreram num espaço de tempo muito curto, cerca de 50 anos. Então é impressionante como em 50 anos a gente tem tanta escrita assim, né? Tanta informação para nós. Então vamos lá. Primeira coisa a falar aqui é sobre a opressão egípcia, que está ali em Êxodo 1, dos versos 1 a 22. Eu não vou ler tudo aqui, mas se você tiver curiosidade, depois você pode abrir lá e ler esse trecho que vai falar da opressão egípcia, que se passou depois de um tempo que José morreu, né? Os hebreus não caíram mais na graça dos egípcios, né? Mudou-se os faraós, mudou-se Jacó, José, desculpa, já havia morrido, né? Então o povo ali começou a ser oprimido pelos egípcios. Olha lá, são passados uns 370 anos desde o estabelecimento de Jacó e sua família no Egito. Quando chegaram à terra dos faraós, eram apenas umas 70 pessoas. Mas conforme está lá no verso 5 e 7 de Êxodo 1, eles aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram. É interessante que, aparentemente, essa história gosta de se repetir com os judeus, né? Com os hebreus. Aqui, primeiramente, eles chegam na terra dos faraós, no Egito, fracos, 70 famílias ali, né? Sendo sustentada praticamente por faraó. E passa-se o tempo, eles se multiplicam, crescem e se fortalecem grandemente, começando a oferecer um perigo, o que faz com que os egípcios e os faraós subsequentes, então, não dê o devido valor a eles e, na verdade, fique até com medo deles e começam a fazer atrocidades, escravizá-los. Essa mesma história vai acontecer com os judeus na Alemanha. Né? Os judeus foram para aquela região há muitos anos atrás, depois das diásporas e tudo mais, e eles, enquanto estavam naquela região, cresceram-se fortemente, enriqueceram-se fortemente ali depois da Primeira Guerra Mundial, enquanto os judeus ali eram donos de bancos, donos de padarias, tinham dinheiro, joalherias, tudo mais. Os alemães ficaram com inveja deles, com medo deles, e aí a gente já sabe o que aconteceu, o resto é história, né? A gente sabe aí do Holocausto e tudo que surgiu com ele. Então, é impressionante como que o povo de Deus ele coloca e frutifica, multiplica, e isso acaba gerando inveja nas nações ao redor, ou até mesmo nas nações onde eles estão localizados. Então, são uma coisa que parece que é um looping da história. Muito bem. No começo, os filhos de Israel, também chamados hebreus, foram bem tratados, tiveram privilégios na terra do Egito, como a gente sabe lá, quando a gente falou de José. O país era governado por um povo também estrangeiro e aparentado com os israelitas, os Ixos, ou rei-pastores. José os servira como governador e os faraós Ixos lhe tinham gratidão. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, está lá em Êxodo 8, em Atos 7, 18 também vou falar sobre isso. Pode ter sido Amoses I, um rei nativo que expulsou os Ixos e inaugurou o reinado novo, ou o reino novo, em 1500 a.C. Esse governante preocupou-se com o crescimento demográfico de Israel
e sua presença justamente do lado oriental do delta do Nilo, na fronteira com a terra de Canaã. O faraó temia que, vindo a guerra, os hebreus, então, mais numerosos e mais fortes, se ajuntassem com seus inimigos de Canaã e da Síria, pelejassem contra eles e, eventualmente, saíssem do Egito. Então, a gente percebe aqui que, enquanto a linhagem ali dos reis ou dos faraós Ixos reinou, o nome de José era forte, o nome de José ainda era lembrado. Mas a partir do momento que surge um novo rei sobre o Egito, e aqui provavelmente vai ser o Amoses I, né, um cara que era nativo e conseguiu expulsar os Ixos dali, inaugurar o que a gente vai chamar de Reino Novo, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Esse povo, então, se preocupou com o grande crescimento dos judeus, dos hebreus que estavam ali, com medo, inclusive, deles se juntarem aos inimigos numa provável guerra. Né? Então, vai começar aí a perseguição ao povo de Deus na terra do Egito. Espera aí, toda hora entrou aqui. Vamos lá. Segura aí. Vamos lá. Embora assustado com o crescimento e fortalecimento dos hebreus, o faraó não queria que eles deixassem o Egito. Planejava usar aquela poderosa mão de obra para incrementar um grande programa de construções civis. E assim, com duplo propósito de impedir que os hebreus se multiplicassem ainda mais e de realizar o referido programa, o faraó decidiu impor-lhes dura servidão. Está lá em Êxodo 1, do 10 ao 14. Essa opressão, segundo lemos em Ezequiel 20, do 6 ao 9, foi uma disciplina de Deus para o seu povo, por causa da idolatria e mundanismo do mesmo no Egito. Então, presta atenção que quando a gente analisa a história, a gente também não pode simplesmente achar que Deus se esqueceu do seu povo ali, ou Deus não se lembrou mais deles. Não, na verdade, Ezequiel vai falar que aquilo foi uma punição de Deus, porque o povo ali, os hebreus, estavam ali mergulhados na idolatria e no mundanismo no mesmo nível dos egípcios, né? Então, se a gente misturado ali com eles, e Deus resolveu, então, dar essa lição neles, né? Mas os hebreus continuaram a se multiplicar no Egito. O faraó, então, ordenou às parteiras hebreias, Cifra e Puá, que matassem todos os filhos homens que nascessem as mulheres hebreias. As parteiras temeram a Deus e não o fizeram. Está lá em Êxodo 1, 12, 15 ao 21. Em Atos 7, 19 também conta a mesma coisa. Em vista disso, o faraó mandou jogar no rio Nilo os meninos hebreus. Então, as parteiras ali não quiseram fazer parte das atrocidades do faraó, e aí sobrou, então, para o exército pegar os meninos e jogarem eles no Nilo, como é bem conhecida a história. É interessante a gente lembrar que também na Alemanha, quando os hebreus, ali, os judeus, passaram ali pelo Holocausto, o povo alemão, em sua maioria, né, não vou falar todos, né, mas em sua maioria, simplesmente pensava que Hitler estava mandando embora, né, os judeus da terra, que é porque a mídia já era controlada lá, então ele pensava que o Hitler estava mandando os judeus embora. E, na verdade, Hitler deixou para uma ala especial ali, a SS, tomar conta das atrocidades e das mortes ali contra os judeus. Então, aqui é a mesma coisa. As parteiras, os civis aqui não quiseram compactuar com o faraó, não a nível de morte. Né? E aí, então, o faraó ordena que o exército lance os meninos hebreus no Nilo. Tamanha era o crescimento e a força desse povo, né? Mais uma vez a gente vê histórias repetindo aí. E é nesse contexto, então, que a gente entra no capítulo 2, onde nasce Moisés, né? O libertador. Êxodo 2, do 1 ao 9. Vamos ler essa passagem? Êxodo 2, do 1 ao 9. Primeiro aqui era mais de contexto. Agora vamos mergulhar um pouquinho aqui na leitura. Êxodo 2, versos 1 a 9. Estou abrindo a Bíblia aqui.
Não está querendo abrir, não. Tudo bem. Êxodo 2. Agora vai. Eu vou lançar aí na tela para vocês. Então tá aí. Apareceu aí agora. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Aqui já é informação, Moisés era descendente ali da tribo dos levitas. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o carriçal à beira do rio. Armando o menino, ficou de longe para observar o que lhe iria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai, sai, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Então, olha aqui que interessante, né? A história de Moisés, aqui, a história da mãe de Moisés. Deus não só honrou ela com sendo a mãe do libertador do povo ali, como livrou o menino do Rio Nilo, que era algo praticamente impossível de se acontecer, não sei por um milagre de Deus. E no final das contas, ela conseguiu criar o seu menino debaixo da lei, ou seja, sem estar ali correndo risco do exército pegar o seu filho, e acima de tudo, ainda recebendo um salário para criar o próprio filho, né? Ou seja, no final das contas, ali, Deus agraciou ela, para que ela pudesse ter ali até mais tempo, sem precisar se preocupar, às vezes, em trabalhar alguma coisa, para dar uma boa criação para Moisés, até que ele atingisse uma idade onde ele pudesse, então, voltar para o palácio. Então, Moisés, aí, a mãe de Moisés, foi agraciada com essa provisão de Deus em meio ao caos que os hebreus estavam vivendo ali. Muito bem. Deixa eu voltar para outra tela aqui. Vamos lá. Estou aparecendo aí para vocês. Foi justamente naqueles dias perigosos que Moisés nasceu. Lá em Atos 7, 19, a gente vai falar também sobre isso. Seus pais, Anrão e Joquebede, esconderam-no por 3 meses. Depois, não tendo mais como fazê-lo, colocaram dentro de um cesto de junco betumado e o largaram no carriçal, à margem do rio Nilo, como a gente acabou de ler. A filha do faraó, o Times primeiro, encontrou o cesto com o menino, conheceu-o como sendo o menino dos hebreus, teve compaixão dele e o adotou como filho. Miriam, que ficara de longe observando o que acontecia ao irmão, interveio corajosamente e se dispôs a chamar uma das mulheres hebreias para servir de ama ao menino. Chamou a própria mãe. Podemos somente imaginar o esforço de Joquebede e de Miriam para conterem as emoções da presença da princesa e suas donzelas. E então, a sua explosão de alegria e louvor ao chegarem em casa, né? Então, imagina a felicidade que Joquebede estava
ao ver a provisão de Deus ali, de não só livrar o filho dela de uma morte iminente ali, ou pelos soldados, ou por jacarés e outros animais que tinham no rio, até mesmo afogado, como também agora o menino volta à mão dela e agora com um salário, né? Então, provavelmente as duas devem ter festejado muito, se alegrado muito, porque, afinal de contas, enquanto vários ali estavam perdendo seus filhos, Deus teve misericórdia de Joquebede e lhe deu o filho com auxílio ainda, né, do governo da época. Então, Deus foi extremamente misericordioso com Joquebede e com a sua família. A família de Moisés, vamos ler esse quadrinho aqui. A despeito da corrupção geral dos hebreus do Egito, havia exceções. O lar em que Moisés nasceu é um exemplo. O Novo Testamento refere à fé e à coragem dos pais de Moisés, Arão e Joquebede, está lá em Hebreus 11, 23. Arão era neto de Levi, bisneto de Jacó. Joquebede era filha de Levi e tia de Arão. Êxodo 2:1 vai contar isso, e 6:16 ao 20, lá nas genealogias. Os irmãos mais velhos de Moisés, Miriam e Arão, tinham respectivamente 15 e 3 anos de idade quando Moisés nasceu. Miriam veio a ser profetisa e Arão tornou-se assistente de Moisés e depois sacerdote. Então, a gente percebe que Miriam se tornou uma profetisa, então Deus não se esqueceu dela. E Arão, né? Ele era ali o grande assistente de Moisés e depois veio a ser o primeiro sacerdote, o sacerdote. É interessante ver, então, que mesmo em meio àquela corrupção que os hebreus estavam, e por isso a punição de Deus sobre eles, existiam exceções, existiam aquelas famílias que permaneciam na fé em Deus, sem se desviar, sem se misturar, sem haver sincretismo ali com os deuses e com as luxúrias dos egípcios, né? E aqui era um exemplo, Joquebede e Arão foram esse exemplo. E Deus os abençoou e abençoou a linhagem deles, né? Miriam, Arão, Moisés saíram ali do Egito e ela foi uma profetisa e Arão um sacerdote, Moisés, né? Não precisa nem de explicações quem foi Moisés. Então, interessante a gente notar que quando nós servimos a Deus, Deus pode nos agraciar com uma família extremamente abençoada, né? Que vai prosperar. Isso é interessante. A educação de Moisés. Vou ler aqui o 9 e o 10. Tá. Não, tem aqui, ó. Sendo o menino já grande, ela, Joquebede, o trouxe a filha do faraó, da qual passou ele a ser filho. 2:10. Não sabemos ao certo quanto tempo Moisés permaneceu sob os cuidados de sua mãe em Gossém. Talvez apenas uns 4 ou 5 anos, mas foi o suficiente para que ela lhe ensinasse o temor do Senhor, a fé e as tradições religiosas dos hebreus. Além disso, é bem provável que Arão e Joquebede, de algum modo, continuaram exercendo alguma influência sobre o menino e adolescente Moisés. O resultado foi maravilhoso. No Novo Testamento, lemos que Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou a prova de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, Hebreus 11, 24 a 26, e em Provérbios 22, 6 também vai falar sobre isso. É interessante a gente ver aqui que Joquebede, ela teve uma boa tutoria sobre Moisés, né? Ela ensinou Moisés de uma forma muito boa. E é provável que, aqui, segundo aqui, é provável, no relato, né? Não é comprovado, mas é provável, que Moisés ainda continuou a poder ver, né? Ela ali, provavelmente por um laço, é igual babá, né? Babá, hoje em dia, por exemplo, mesmo quando os meninos vão ficando um pouco maiores, às vezes eles se encontram, né? Se veem. Então, vamos imaginar aqui que seja a mesma situação, né? Moisés provavelmente, vez ou outra, ainda se encontrava com Miriam, sua irmã, com Arão, seu irmão, e também com Joquebede, sua mãe.
né? É bem provável que isso acontecesse. O ensinamento que eles deram para ele foi tão bom, porque, presta atenção, mano, Moisés, ele teria tudo do bom e do melhor, ele tinha tudo do bom e do melhor ali no Egito, né? Como ali, filho da filha de Faraó, ele podia usufruir de qualquer coisa, casar-se com qualquer mulher, beber ali nos melhores vinhos da época, estar nos melhores banquetes, né? Mas ele não abriu mão dos preceitos que sua mãe tinha ensinado lá quando criança para viver essa vida, né? É interessante a gente ver essa ideia, né? Quando a gente ensina a criança, ela aprende aqui, mesmo que por um determinado momento a gente imagine que às vezes o nosso ensinamento não deu frutos, né? Uma hora o resultado vem, é esperado que venha, né? A gente faz a nossa parte, esperado que ele faça a dele, ele nos ajude ali. É o que está escrito aí, ó, Provérbios 22:6, que fala lá, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Né? Então, imagina ali Moisés, se quiser trazer para os nossos dias, como se ele fosse o filho de um milionário, né? Um cara assim que tinha todo o dinheiro do mundo, podia fazer quaisquer coisas, virem nas mais diversas festas, viver na regalia mesmo, sem se preocupar com nada. Mas não foi isso que Moisés fez. Então, aquilo que foi ensinado para ele quando criança, prosperou quando ele era adulto. Olha lá, vamos ver. Moisés foi educado em toda a ciência do Egito, então ele era um cara estudado também, vai lembrar isso, os egípcios eram extremamente estudados, tanto na questão da astronomia, né, na questão até matemática, né, os egípcios tinham suas ciências, medicina, né, o embalsamento dos egípcios era dos melhores, então ele foi educado em toda a ciência dos egípcios, ele era um cara extremamente educado. Na época, havia grandes instalações educacionais na corte egípcia. Eram usadas para treinar os herdeiros reais de príncipes tributários. É provável que Moisés tenha sido educado numa dessas escolas. Supõe-se que recebeu treinamento militar também e que, homem feito, foi designado para exercer elevada função civil ou militar. Joséfo, historiador judeu do primeiro século, escreveu que ele comandou uma expedição militar contra os etíopes. Então, olha aí, questões interessantes. Moisés, ele, até enquanto o filho da filha do faraó, ele não se ateve a esse cargo, né? Ele aproveitou, de fato, essa abertura para ser educado ali na principal escola do mundo da época, né? Receber todas as educações possíveis, provavelmente treinamento militar também, tinha uma alta patente militar, provável que sim, e Joséfo conta, né, provavelmente isso é verdade, que ele comandou uma expedição militar contra os etíopes, ou seja, ele de fato foi para o campo de batalha, então ele era um cara que já conhecia o campo, né, quando ele vai então depois sair, ele era um cara que já tinha algum conhecimento de campo. Então, aí, questões extra-bíblicas, né, que também acrescentam no nosso entendimento sobre quem foi Moisés e qual a importância dele na saída do povo do Egito. Muito bem. Estágio em Midian. Vamos lá. Quando completou 40 anos, Moisés saiu a seus irmãos, os filhos de Israel, e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio o do seu povo. Olhou e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando. Tentou apartá-lo e disse: quem é o príncipe juiz sobre nós? Pensas também, ou pensas matar como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian. Midian ficava no extremo oriente da península do Sinai, junto ao golfo de Acaba, Mar Vermelho. Era a terra dos descendentes de Abraão, com Quetura, os midianitas. Em Midian, o sacerdote desse culto, o mesmo Jetro,
Moisés foi morar na casa dele e se casou com sua filha Zípora. O casal teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Moisés morou em Midian 40 anos, Deus usou esses anos para complementar seu preparo para libertar os hebreus e conduzi-los por estas mesmas terras desérticas. É impressionante que pensar que Moisés não era novo, não. Porque todo esse treinamento que ele teve deve ter tomado um tempo. E depois a gente percebe aqui que mesmo tendo essa criação lá, era bem provável que até o próprio faraó não aceitasse muito bem, viu? Não aceitasse muito Moisés, ou não gostasse dessa ligação que ele tinha com os hebreus, né? Porque aqui, assim que o faraó soube e mandou matar Moisés, você presta atenção, né? Que toda a história da humanidade, dos reis aí, dos faraós, geralmente quando um filho ou um neto faz alguma coisa, é muito mais fácil se acobertar do que mandar matar, né? Então é provável que Moisés, uma suposição, nem tinha tanta aceitação assim do próprio faraó. E o fato aqui é que ele fugiu, né, com medo, e foi para a terra de Midian. Aqui no mapa a gente tem aqui, ó, de onde ele saiu do Egito aqui e para a terra onde ele foi, né, depois do Sinai ali, na terra de Midian. E era ali também uma terra dos descendentes de Abraão com Quetura, os midianitas. E ali havia um sacerdote quando Moisés foi morar e acabou casando com a filha do sacerdote, que é a Zípora, tendo 2 filhos, Gerson e Eliezer. E assim como eles já tinham um preparo egípcio de ensinamento, de ciência, de guerra, Deus continuou trabalhando na vida dele. A gente percebe em outras passagens que o Jetro, o sogro dele, era muito sábio, né? Ele tinha bons conselhos. E é provável que Moisés aprendeu muito com ele durante esses anos. Deus foi trabalhando, né, a vida de Moisés. Muito bem. Clamor de Israel. Vamos lá. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, Utmés III, o mesmo que quis matar Moisés, está lá em Êxodo 2:23. Este rei foi sucedido por Amenhotep II, o faraó do Êxodo, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. A opressão que os hebreus sofreram no Egito provocou o seu retorno a Deus. Então, vale notar que a gente já tinha visto nas outras passagens que os hebreus eles não estavam, né, ali voltados para Deus, estavam ali misturados com os egípcios nos seus deuses e tudo mais. Deus os puniu com escravidão, com servidão. E aí, quando veio o Amenhotep II, o negócio pegou tão feio do lado dos judeus, dos hebreus, que aí eles voltaram a Deus, né? Voltaram a clamar a Deus e pedir socorro a ele para que os libertassem, né? Interessante que os hebreus também têm um pouco dessa característica na história, né? Eles vão, se perdem, e quando a coisa aperta, eles se voltam para Deus, né? De ter um caso ali, por exemplo, dos juízes, né? Sempre acontecia isso. Ele pedia, voltava a Deus, enviava o libertador, libertava o povo, aí eles voltavam a cair nos pecados. Então a gente percebe aqui que o povo se arrependendo, clamaram a Deus e esse clamor chegou até os céus. Chamado de Moisés. Então, chega até os céus. Vamos lá. Estamos escutando direitinho? Confirma aqui no chat, só para ter certeza. Estamos escutando? Não. Ninguém falou nada no chat? Ah, beleza, então. Vamos continuar. Chamar de Moisés, está lá em Êxodo 3 e Êxodo 4. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, e a sarça não se consumia. Disse o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo,
Vem agora, eu te enviarei a Faraó, porque te tirei o meu povo, os filhos de Israel, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. As narrativas usam alternadamente os nomes Horeb e Sinai. Alguns pensam que Horeb é parte do Sinai, é parte sul da Península do Sinai. Observe o mapa na página anterior. Então é provável que aqui o Monte Horeb esteja em alguma posição na parte sul aqui do Sinai, né, nessas regiões aqui. Tudo bem. Moisés relutou muito em atender a vocação divina. Apresentou 4 objeções e, por fim, pediu ao Senhor que enviasse outro. Nossas objeções é a resposta de Deus. Antes é uma passagem que eu acho muito interessante, né? Que quando Deus fala para Moisés ele tirar os sapatos, que o lugar onde ele estava era santo, né? Então, é uma demonstração de como a presença de Deus ela tem que ser valorizada, ela é santa, né? A gente não pode ficar brincando, né? Quem brincou com a presença de Deus, a gente já sabe na história da Bíblia o que aconteceu, né? Então eu não escolhe outra aí para mim. Vamos ver as alegações de Moisés e qual foram as respostas de Deus. A primeira, a falta de capacidade. Moisés falava para ele assim, ó, quem sou eu para ir a Faraó? E o que Deus responde para ele? Eu serei contigo, ou seja, você terá a presença divina ao seu lado. Você pode não ser ninguém, aqui Deus não exalta ele não, né? Deus não fala, não, mas esse é o cara, você é fera, você vai conseguir, tal, você vai vencer tudo. Não, Deus não fala isso. O que Deus fala para ele? Eu serei contigo, então você vai contar com a minha presença, meu. Não importa quem você é. Se você está com a minha presença, você tem tudo que você precisa. Mas Moisés continuou, ele alegou agora falta de autoridade. Diz o seguinte: ó, se quiserem saber quem me enviou, o que lhes direi? Né? Então ele falou: tipo, que eu estou com autoridade de quem? E aí Deus respondeu para ele: ó, dirás, eu sou, me enviou a vós outros. Ou seja, além da presença de Deus com ele, ele tinha a autoridade divina. Quem enviou ele ali foi Deus. Então Deus estava falando para ele: meu amigo. Quem está te mandando é eu, garoto. Você tem autoridade divina, vamos embora. Mas ele continuou. Né? Ele falou: é falta de credibilidade. Ele falou: eis que não crerão, nem acudirão à minha voz. Então ele achou que não, ninguém vai me ouvir, ninguém vai crer. E Deus responde para ele. E o que é a resposta de Deus? Ele concede poderes a Moisés, poder divino, a questão ali, né, do cajado e tudo mais. Ou seja, Moisés recebe poderes divinos para que as pessoas creiam que, de fato, Deus o enviou. Né? Mas ele não se contenta com isso, não se contenta com esses sinais. Ele vem com mais uma indagação logo depois dos sinais divinos. Hein? Ele vai falar da sua limitação natural. Ele fala: eu nunca fui eloquente, sou pesado de boca. Alguns vão dizer que Moisés provavelmente aqui tinha a língua presa, algum problema de fala, né? Mas a resposta de Deus foi: vai e eu serei com a tua boca, né? Eu responderei, eu serei a tua boca, não importa a sua eloquência, não importa a sua habilidade, porque é eu que serei a sua boca, é eu que vou falar, né? Então eu tinha ajuda divina. Essa parte é interessante, porque muitos de nós, às vezes, considerando não temos eloquência, não temos capacidade, ou seja, para pregar, né? Seja para ministrar num culto, alguma coisa assim. Mas é interessante é que se Deus te escolheu para fazer isso, ele vai ser a sua boca, e você vai contar com a ajuda divina, assim como Moisés. Mas ele continuou, né? Problema real aqui, ó, indisponibilidade. Ele fala o seguinte: ó, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então ele se excusa, fala: não, manda outro. E é forte, né? Porque Deus falou que era com ele, falou que ele ia ter autoridade divina, concedeu poderes divinos ali para que ele pudesse ter credibilidade, falou que ia ser a boca dele, mesmo assim, mas aí você não. Manda outro que essa tarefa não é para mim, não. A isto Deus não tem uma resposta propriamente. O que Deus faz?
ele fica irado, né? Ele fala, se ira contra Moisés e enviarão para ser o seu porta-voz, ou seja, agora uma ajuda humana. É impressionante isso aqui, também é outra questão. É provável, não podia negar, mas é provável que Moisés não precisaria de Arão ser o seu porta-voz. Porque se Deus falou que ia ser a boca dele, Deus, de alguma maneira, assim como os milagres, ia conceder para ele a capacidade. Mas Moisés ele foi tão insistente na questão de que ele não era para ele, que estava indisponível, que aí Deus teve que mandar uma ajuda humana, né? Falou, meu filho, vou mandar outro para falar. E Deus pode fazer isso com a gente também, viu? Se a gente for ficar esperto. Deus te escolheu para pregar para alguém, para fazer alguma coisa, para ganhar a vida de alguém. Se você não fizer isso, aí Deus pode mandar outra pessoa, né? Que vai ter um maior destaque, às vezes até que você, vai crescer mais. Então aqui, Deus se irou com Moisés por causa dessa última questão, mas não o fulminou, né? Por incrível que pareça, que Deus teve misericórdia da vida de Moisés e falou: não se preocupe, porque Arão vai falar por ti, né? Você vai ser só uma figura. Então, porque o Arão vai ser o seu porta-voz. Esse foi o encontro de Moisés ali, o chamado de Moisés. Interessante esse quadro. Né? Pode notar se dá para fazer até uma palavra em cima dele. Moisés regressa ao Egito. Nossa, minha voz está acabando. Tudo bem, vamos lá. O Senhor falou segunda vez a Moisés, em Midian, depois do que ele partiu para o Egito com a esposa e os 2 filhos. Houve então um estranho incidente. Estando a família numa estalagem, Moisés foi acometido de uma enfermidade súbita e muito grave. O Senhor o quis matar, ao que parece porque ele não tinha circuncidado o segundo filho Eliezer. O encontro de Moisés com Arão para a execução conjunta da missão de liberdade. Ah, não, então aqui, né? O problema que teve, né, no caminho. Provavelmente Moisés não tinha circuncidado seu filho e Deus queria matar ele por causa disso. Né? E aí, rapidamente, lá conta que ele foi e circuncidou o filho. Enquanto de Moisés com Arão, para a execução conjunta da missão de libertar Israel, deu-se ali no deserto depois do incidente na estalagem. Então, logo depois desse incidente, ele se encontra com Arão. Olha aqui o textinho, ó, esposa problema? Vamos ver. Ó. Possivelmente, Zípora era contrária à prática da circuncisão. Teria ela criado problemas quando Moisés circuncidou o primeiro filho? Teria ele desobedecido a Deus não circuncidando o caçula somente para evitar uma nova discussão com a esposa? Está claro no texto que o casal teve consciência do fato que a incircuncisão desse filho era a causa da disciplina do Senhor. Zípora viu-se forçada a circuncidar o menino, mas agiu com brutalidade e malcriação. Em Êxodo 18, do 1 ao 6, percebemos que depois desse incidente, ela foi mandada de volta para a casa do pai Midian e não seguiu com Moisés para o Egito. Então, bastante forte essa questão aqui, né? Zípora ali, provavelmente foi ela que teve um problema ali com essas questões e Deus tirou ela do caminho de Moisés para que ela não atrapalhasse Moisés. Então, isso é uma questão bastante interessante, né? Faz a reflexão. Nós não podemos, enquanto casados, sermos pedra de tropeço para o nosso cônjuge, seja na questão ministerial ou até na questão profissional mesmo, né? Nós não podemos servir de pedra de tropeço, nós temos que acrescentar. Aqui Deus teve que tirar a zipa, né? Teve que tirar a pedra de tropeço do caminho de Moisés, para que a missão pudesse ser cumprida, né? Então, que você repense essa questão aí hoje. Será que você está sendo uma bênção na vida do seu cônjuge ou você está sendo uma pedra de tropeço, um problema? Zípora foi, né, fez forçado, fez brutal, não fez da forma correta, né, e foi punida com Deus, passou a vida com o seu marido. Senão se venha acontecer conosco, né, que nós possamos ser parceiros e não problemas. Confronto com o faraó e as pragas, aí a parte, né, mais conhecida da história. Vamos lá.
Peraí, só um minutinho, minha garganta tá péssima. Pessoal, vamos fazer assim? Vamos deixar essa parte aqui do confronto com o faraó e as pragas, que é uma parte bastante pertinente, porque tem muita coisa pra gente falar, para a próxima semana, porque eu não estou conseguindo aqui, eu estou rachando de falar. Eu comprei um fone novo, mas ainda não chegou. Amanhã de vou ter que dar aula também, eu estou custando aqui. Pode ser sim? A gente finaliza por hoje, e bem a gente continua daqui. Teve até bastante aqui nesse podcast. André, boa Oi. noite. Eu gostaria aqui de dar uma dica. Como a gente consegue ter acesso, né, à leitura, no dia que o senhor precisar, a gente também pode fazer a leitura para ajudar o senhor. Pode ser. Eu comprei o fone novo, ele deve estar chegando aí. Eu vou conseguir, porque esse aqui que eu estou usando, não dá para usar o microfone no computador. Eu estava usando o celular, mas o celular está infuncional. Né? Vamos fazer assim então? A partir de semana que vem a gente continua dessa parte aqui, porque que já foi. E eu quero dar uma atenção maior a esse ponto aqui de Faraó e as pragas e tudo mais. Né? Então, eu acho que seria mais interessante a gente continuar na próxima semana. Pode ser? Tem uma palavra aqui do Cordeiro sobre Moisés, estava pensando em colocar, mas como já é quinta-feira, às vezes vocês estão cansados também, depois outro dia eu passo essa mensagem aqui, né, que eu tinha aqui preparado também, e a gente finaliza por hoje, que eu acho que já deu bastante informação. Pode ser? Beleza, André, para mim tá ok. Obrigada, tá? Deus Então, deixa eu abençoe, viu? só tirar um print aqui de quem viu na aula. Beleza, estão liberados, então. Até semana que vem. Até Boa semana que noite a vem. Deus todos. abençoe. Boa noite, pessoal. Até semana que vem, pessoal. Boa noite.